Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, no segundo domingo, depois da Páscoa, celebrando a missa do Bom Pastor. Ego sum pastor bonus, de Jesus. Eu sou o bom pastor. Só uma curiosidadezinha, a contagem dos domingos no Novo Ordos é diferente. Eles já contam o primeiro domingo como sendo pós-pascal. E na missa tradicional, hoje é o segundo domingo. Para eles é o terceiro, então, né? Hoje já é a missa do Bom Pastor. Para eles será no domingo que vem, o quarto domingo. O quarto domingo é que é o do Bom Pastor. Então, puxa, que importante, hein, essa missa, justamente em vésperas do conclave, hein? Que importante celebrarmos essa missa do Bom Pastor. Em véspera do conclave. Mais felizes nós somos do que o do Novo Ordem, porque talvez já tenha sido eleito. 2, 3 dias se elege um Papa. Modernamente, né? Então, sim, caríssimos, mas em vez de eu... Desculpe. Hã? Estou lendo lá. Em vez de eu clamar em alta voz, repetindo essas palavras tão amadas de Jesus, ego sum pastor bonus, eu vou dizer outra palavra hoje. Desculpe, mas eu vou dizer, eis que vem o lobo. Eis que vem o lobo. Mas eu não consigo não dar importância para a realidade. Depois eu vou falar de alguns padres que tenho ouvido, se embelezam com a doutrina, se encantam com os ritos, e tudo isso eu também me encanto e me arvoro, mas eu não consigo falar ou ver a nossa realidade sem ver aquilo que está aí sob o nosso nariz, sob o nariz de cada católico verdadeiro. Não podemos esperar outra coisa, queridos, senão um péssimo, um mau pastor. Não podemos... Desculpe, é hora de rezar. Todo mundo está dizendo, não, tem que rezar muito, tem que rezar. Estão dizendo que esse é o conclave histórico. Né? O pessoal tem um nariz meio católico, né? Estão dizendo, não, esse é o conclave mais importante de toda a história da igreja. Eu estou dizendo assim. Claro que tem muita besteira sendo dita, né? Como quem defende que, dividido como está no colégio cardinalício, vão sair daí dois papas. Né? O pessoal confunde as profecias, não consegue interpretá-las. É uma confusão, a confusão reina. Né? Sem pastor, né? As ovelhas ficam como estão. Né? Então, eis que vem o lobo, eis que chega o lobo. E se nós nos queixávamos e reverberávamos e digitávamos o Francisco como um antipapa, usurpador do trono de Pedro, falso profeta, e tudo aquilo que, com acerto, dizíamos dele. Né? Não pleno acerto, porque nós dizíamos também que ele era o falso profeta de Apocalipse 13, 11 seguintes, e contudo, nós devemos esperar este para agora, né? Para o seu substituto. É certo que Bergoglio plainou a estrada para ele, e ele agora pode vir e virá com tudo. Pode vir e virá com tudo. Se nos queixarmos, como dizia, de Bergoglio, o que poderíamos dizer em breve? Hein? O que poderíamos dizer do verdadeiro lobo? Né? Se o ensaio de lobo já nos assustou, já fez o mal que fez a igreja, já destruiu a igreja do modo como este ímpio destruiu. Jorge Mário Bergoglio, Deus tenha piedade da sua alma.
Se isso foi assim, imagina como não será agora com o lobo que vem. Né? Agora sim, realiza-se Apocalipse 13, 11 e seguintes. Né? Bem, preparemos-nos, queridos, preparemos-nos, porque eis que vem realmente o lobo. Eis que vem. E não vem senão para destruir, dispersar e destruir. Não vem senão para dispersar e destruir. A gente fica vendo a lista e as características dos cardeais que entram nesta quarta-feira em conclave. E tudo aquilo que eles pregam, que eles creem, fé católica poucos têm. Queridos, pouquíssimos têm. Fé católica? Poucos têm. Poucos têm. Mesmo, poucos têm. Esqueceram que mais de 100 deles foi criado cardeal pelo antipapa, por Bergoglio. E mesmo alguns, como vi aí na biografia de um deles, criado por João Paulo II, e que atravessa o pensamento católico como um falso profeta que esse cardeal é. Então, não são poucos, não são poucos. Aliás, poucos, sim, muito poucos são aqueles que realmente querem ser católicos, que é o que nós precisávamos, de um papa que fosse finalmente católico. Bergoglio não era católico. Quem vai me dizer que Bergoglio era católico? Bergoglio não foi católico, nunca. Não é católico, nunca foi. Precisávamos de um papa, somente isso, nem conservador. Sim, também eu digo isso, quantas vezes já o disse. Nem conservador, muito menos sedibacantista, nem tradicionalista, nem liberal, nem modernista, pelo amor de Deus, nunca, jamais, mas católico. Nós precisamos de um papa católico. Mas deve-se dizer que esses cardeais que entram são, pela sua grande maioria, não passam de mercenários. Esses são verdadeiramente mercenários. Se venderam, queridos. E o preço é qualquer coisa, é a fama, é não falar que eles são retrógrados, é não aparecer na mídia que eles estão contra o Papa. Não, vocês não podem. Não. Eles desobedecem ao Papa. Não, que eles obedecem ao Papa. Não, que ninguém diga. Não, isso não. Então, vende-se por qualquer... Não precisa nem de 30 moedas, viu? Ele se vende por qualquer moeda furada. Por qualquer. Se vende pelo mundo, se vende pelo pecado, se vende pelo sexo, se vende pelo dinheiro, se vende pelo transtorno, pelo desvio de todas as coisas. São os mercenários, são os vendidos. Esses cardeais é nas mãos de quem nós estamos. É na mão de quem nós estamos. Não passam de mercenários. E basta o lobo surgir, eles correrão, queridos. E tantos correrão para, como aconteceu com Bergoglio, tantos correrão para ajudá-lo. Não digo na destruição da igreja, que já está afundando, já está aos cacos, mas para fazer surgir essa contra-igreja ainda mais forte, mais vigorosa, mais pecadora, mais mundana, mais ecologista, mais gaysista, mais feminista, mais LGBTQ+, né? Eles dizem. Correrão para o lado dele, para ajudá-lo a criar esta contra-igreja. Então, mercenários, olhamos para eles. Eu fico tão admirado, queridos. Eu tenho escutado alguns padres, não só um, viu? Falando, sim, gostam de falar, conhecem aos pormenores, até bonito de ouvi-los, porque como vai ser lá o dia, a missa pro elegendo o pontífice, que eu também queria celebrar na quarta-feira, mas quarta-feira eu não posso celebrar de manhã, né? Então, celebrar a missa pro elegendo o pontífice de tarde. Enfim, mas e tudo, a entrada solene, a entrada dos cardeais depois na Capela Sistina, como é que é o voto, como faz a fumaça preta ou branca, enfim, tudo. Todos os mínimos, alguns detalhes, Aí eu via um ontem embevecido com todo esse ritual, e no fim, então abriu para pergunta, aí alguém se atreveu a dizer, mas
padre, e como é que fica assim aqueles cardeais que têm um pezinho, uma tendência lá para a maçonaria? Não, não, diz ele, não existe, isso não existe, meu filho. Eles são cardeais, príncipes da Santa Igreja, são todos católicos. Eles são. Ai, eu digo, mas em que mundo vive esse padre? Não foi só um, só, queridos. Em que mundo vive? Nunca ouviu falar em crise da igreja? Nunca ouviu? Eles estudam a história da igreja e não vem crise? Estudam a atualidade da igreja e não veem que nós estamos justamente na maior crise jamais a vida. É na crise final, na crise apocalíptica, na crise derradeira, daquela que nos trará o anticristo, aquele que é contra tudo que leva o nome de Deus. E já tem tantos cardeais assim, para os quais sequer Jesus Cristo, nosso Senhor, leva o nome de Deus, para os quais Jesus não é divino. Para os quais Jesus não é divino. Todos leem na carteirinha de Casper, cardeal ele também. Né? Acho que Casper não entra, porque deve ter mais de 80 anos. Então, queridos, mercenários. Mas quem não enxerga isto, meu Deus, em que igreja vive, em que mundo vive? Mas a que serve tanta ilustração, cara, que serve tanta... Você não consegue ver é que nem, são que nem eu, né? Hoje eu não consigo ver um palmo na frente do meu nariz, por causa dessa operação. Eles não conseguem ver um palmo à frente da sua alma. Não conseguem reconhecer a história e o que vivemos. Que troço. Sim, digo, né? Já vivemos em cisma, queridos. O cisma já está feito desde Amores e Letícia. Tá? O cisma está feito desde que a máfia de Tantgali, o Deep State norte-americano, a nobreza italiana e do Reino Unido, enfim, desde que todas essas forças se uniram para usurpar com Francisco o trono de Pedro, o cisma já está feito. Já vivemos o cisma. Já está aí. Né? Mas agora, queridos, as ovelhas serão dispersadas. Agora as ovelhas serão perseguidas. Se nós nos queixávamos de que a missa tridentina era perseguida, né? Logo veremos que os padres que rezam essa missa, que é válida, que ainda é válida. Né? A missa de Paulo VI Bonini, o maçom, né? A missa de Paulo VI Filho protestante e Bonini maçom, essa missa ainda é válida. E eles perseguirão até aqueles que a celebram, porque vão impor uma missa inválida. Com certeza vão impor. Sim, vem aí o lobo e vai perseguir, e vai matar, vai destruir tudo o que resta de igreja católica. Então podemos ter essa certeza. Ora, prepare-se os fiéis, pobres, inocentes, tanta gente que nem esses padres, que não se, assim como eles estão vivendo, não se preparam, absolutamente não se preparam para aquilo que está por vir para acontecer. Né? Não estão preparados para defender a fé católica, não estão preparados para viver nas circunstâncias mais terríveis de perseguição, não estão preparando-se para defender diante de todos a fé católica, simplesmente ser católico, apostólico, romano. Não estão preparados. São ovelhas que serão dispersadas facilmente. E acharão que não existe mais a fé católica. Pensarão que a igreja foi totalmente destruída, que aquela promessa de Cristo, de que a igreja permaneceria até o seu retorno, não poderá se cumprir.
Eles não entendem que nós existimos, que nós existimos e que nós guardaremos a fé católica e apostólica até o retorno do Senhor. Como Igreja Católica, a Igreja Católica jamais será destruída, enquanto comunidades, grupos como nós, queridos, como nós, estivermos aí dispostos à luta, prontos para, arregimentados para enfrentar o lobo que vem aí. O pior lobo que vem. São dois, né? Na verdade, são dois. Da igreja será um. Da igreja será um. Então, é hora das ovelhas estarem atentas, muito atentas, fortalecer-se na fé, robustecer-se das virtudes do Divino Espírito Santo, né? Encorajar-se para enfrentar aquilo que vem. Né? Eis que o lobo vem, eis que vem o lobo. Que coisa, queridos. Porque eu não encontro outra fonte para nós robustecermos e encorajarmos para que as ovelhas que serão dispersas perseverem. Eu não vejo outra fonte de encorajamento senão na esperança. Na esperança do retorno. Mas não de uma esperança de retorno para daqui, sei lá, a mil anos. Mas em breve, já desponta na aurora. Lhe veremos as chagas. Agora eu estou lembrando da carta de São Pedro. Né? Aquele que sofreu por nós. Aquele que se sacrificou por nós. Nós reconheceremos o bom pastor pelas suas chagas, queridos. Né? Pelas marcas no seu corpo. Né? Marcas de gente que foi sofrida, de gente que foi maltratada, de gente que foi sacrificada. Talvez alguns de nós também porte algumas marcas. Né? A marca da fome, a marca do medo, né? A marca dos membros destroçados pelas calamidades que virão. Alguns até a marca do martírio, da morte, enfim. Virão com eles, virão com ele. Mas nós reconheceremos o bom pastor. Em breve, nós veremos o bom pastor. Pelas suas chagas o reconheceremos. Não pense em reconhecer o bom pastor pelo conluio com o mundo, por dobrar-se às políticas e às leis mundanas, por participar e fazer-se, como o Bergoglio fazia, garoto propaganda dos descaminhos dessas poderes que estão aí regendo o mundo. Não vem com guerra, não vem com destruição. São Pedro diz que ele será um exemplo, ele é um exemplo para nós. É um exemplo para nós porque com as suas chagas, com as suas dores, com o seu sacrifício, mormente o da Santa Missa, mas de todos os sacramentos, também da Santa Confissão, do batismo. Nós, seguindo o exemplo do bom pastor, havemos de acolher ainda os fugitivos, aqueles que vierem peregrinando o mundo afora sem saber para onde ir por causa das calamidades. Nós somos aqueles que, de São Paulo, São Pedro fala nas ovelhas dispersas também, né? Nós somos aqueles que, seguindo o exemplo do nosso pastor chagado, havemos de reuni-las, de congregá-las em torno de nós, de dar-lhes abrigo, de abrir o nosso coração, as nossas casas para acolhê-los, para alimentá-los, para abrigá-los, para socorrê-los nos eventos climáticos mais extremos. Seguindo o exemplo do nosso bom pastor, queremos nós compartilhar as suas feridas, as feridas do mundo. Sim, nós compartilharemos as feridas que abalam o mundo, mas com um sentido redentor, como Jesus teve, o sentido de salvação que Jesus impregnou as suas chagas.
Ah, se o mundo tivesse como nós esse olhar de esperança, de reconhecer finalmente nas chagas o bom pastor, pelos seus sofrimentos, o bom pastor que chega, que vem. E pudesse voltar decididamente as costas para o mau pastor e abrir-se à esperança da chegada daquele que vem chagado pela nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.